A Argentina teve sua colonização iniciada em 1516 e já em 1534 era fundada a sua capital, Buenos Aires. Nessa época, estava sob o controle da coroa espanhola e seus conquistadores. Nesse período, a Argentina explorava a prata utilizando mão de obra indígena, mas aos poucos os povos indígenas foram dizimados pelos espanhóis e os índios guaranis foram catequizados. Durante o período colonial, a Argentina foi considerada uma das colônias menores da Espanha, pois o centro do governo europeu estava no Peru, devido à presença significativa de recursos naquela área e à falta de minerais na Argentina. Em 1816, depois de descontentamentos por parte dos integrantes das colônias, houveram revoluções que ajudou a Argentina a promulgar sua independência. Com a sua independência, o país acabou entrando em uma guerra civil, havendo um embate entre os federalistas do interior e os unitaristas. Os federalistas buscavam o estabelecimento de uma república federativa, enquanto os unitaristas queriam manter o sistema centralista, herdado da administração colonial. Em 1853, os unitaristas conseguiram promulgar a primeira Constituição da Argentina, e o embate teve um acordo acertado apenas em 1880. A base do boom econômico na Argentina foi a adoção de um modelo primário exportador, no qual o cultivo de cereais e a criação de ovelhas tiveram um papel preponderante. A imigração europeia em massa, os volumosos investimentos estrangeiros, principalmente ingleses, e o superávit da balança comercial foram os bastiões do novo liberalismo. Em 1826, Bernardino Rivadavia foi eleito presidente da Argentina, mas ficou no poder apenas até 1829, quando Juan Manuel de Rosas assumiu e instaurou a ditadura militar. Um golpe de Estado depôs o presidente em 1852 e, depois de proclamada a Constituição, o general José Justo de Urquiza assumiu a presidência. A burguesia de Buenos Aires tentou, sem sucesso, separar-se da Confederação. Em 1865, o Brasil entra em cena, formando a Tríplice Aliança com a Argentina e o Uruguai para combaterem as forças paraguaias. O fim desse embate teve a vitória da Tríplice Aliança e se deu apenas em 1879. Durante todo o período, após a promulgação da Constituição Argentina, o país passou por conflitos com o Paraguai, por várias trocas de poder, mas tinha um bom desenvolvimento com uma economia estável, tanto que chegou a ser considerada a sexta maior do mundo. Nessa época, a cidade alcançou 2 milhões de habitantes, tornando-se uma verdadeira metrópole. Em 1896, o país possuía o maior PIB per capita do planeta. Em 1913, inaugurou o primeiro metrô da América Latina. Nessa época, o argentino era em média 29% mais rico que um francês, 14% mais rico que um alemão, 3 vezes mais rico que um japonês e 5 vezes mais rico que um brasileiro. Mas a partir de 1930, a Argentina demonstrou sinais de enfraquecimento do Estado republicano, situação que levou a um golpe militar e sucessivamente a outro golpe em 1943. Esse que facilitou a ascensão de Juan Domingo Perón, abrindo as portas para a era peronista. Um até então desconhecido coronel que trabalhava no Ministério do Trabalho chega à presidência em 1946 e depois em 1952. Ao lado de Eva, ou sua igualmente popular e carismática esposa,
ele instituiu um programa econômico que destacava a industrialização e a autodeterminação, gerando um forte apelo tanto entre os conservadores como entre a massa trabalhadora. Perón ainda hoje é referência para boa parte do campo político argentino, incluindo o atual presidente, um peronista. Deu tom naquilo que se tornaria a ideia central de todos os governos que seguiram, em maior ou menor grau: compensar os problemas sociais argentinos de então por meio de um aumento expressivo dos gastos públicos. Perón foi deposto e exilado em 1955 por um golpe de Estado e seu partido foi banido. Mas, em 1973, retornou à Argentina e governou por um curto período de tempo até sua morte. Ele deixou o poder nas mãos de sua então esposa e vice-presidente Maria Estela Martínez de Perón, conhecida como Isabel ou Isabelita. Isabelita tomou posse em um período de extrema instabilidade política, econômica e social, e por pressões militares ela se viu obrigada a renunciar em 1976, abrindo caminho para um novo período militar. Os anos de 1976 a 1983 ficaram conhecidos como os anos da Guerra Suja. Muitos opositores a esse regime foram torturados e outros muitos ficaram desaparecidos. Esse conflito interno, ironicamente, só chegou ao fim em 1982 com a emergência gerada pela Guerra das Malvinas, território em disputa com a Inglaterra desde 1833. Após o término do regime militar, em 1983, a Argentina passou por diversos presidentes. Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, o peronista Carlos Menem, que governou durante toda a década de 90, e Fernando de la Rúa, eleito presidente em 1999. Em 2003, o peronista Néstor Kirchner é eleito para um mandato de 4 anos e meio, sendo sucedido em 2007 por sua esposa, Cristina Fernandes Kirchner. O kirchnerismo se caracterizou em um princípio por uma forte intervenção estatal e elevado gasto público e privado. No entanto, nos últimos anos de Cristina, os diversos desequilíbrios econômicos e os gritantes casos de corrupção terminaram desgastando demais o governo. Em 2015, a maior parte do eleitorado terminou encontrando representatividade na Aliança Cambiemos, liderada pelo então prefeito de Buenos Aires, Maurício Macri. Com uma fraca governança e sem apoio político necessário, Macri não conseguiu fazer reformas importantes para o país. Sendo assim, em 27 de outubro de 2019, com 48,24% dos votos válidos, os argentinos elegeram no primeiro turno seu mais novo presidente, Alberto Fernandes. Tomando posse dia 10 de dezembro de 2019, o mais novo presidente tinha a dura missão de tirar mais de 40% dos argentinos da pobreza. Há tempos que a Argentina vem enfrentando crise após crise, entra governo e sai governo, e nada melhora. Já com uma dívida de bilhões de dólares de governos anteriores e a inflação não controlada, a pandemia chegou assolando o mundo, e sendo a Argentina a detentora de um dos mais longos lockdowns do mundo, afetou diretamente sua fraca economia, aumentando a pobreza e tendo cada vez mais pedintes nas ruas. Com o comércio fechado, os preços nas alturas e a ruptura do presidente com a sua vice, a crise chegou a outro patamar. Durante todo o período após o último regime militar até o presente momento, a Argentina infelizmente se vê saindo e entrando em crises e aumentando a cada ano a pobreza de sua população. Com uma dívida não paga pelo governo de Cristina Kirchner, seu sucessor Maurício Macri pegou o governo da Argentina em péssimas condições e, para ajudar,
ele não teve o apoio que precisava para várias reformas que se viam necessárias. Isso levou ao fortalecimento do candidato peronista de Kirchner, voltando aos desmandos de verba pública, instaurando nacionalizações de empresas locais, ainda congelando os preços e mentindo sobre números da inflação no país. Com isso, a Argentina se vê no presente momento com mais de 40% da população na linha da pobreza, dívidas cada vez mais altas e a falta de ordem. O que se espera dos argentinos é que escolham com responsabilidade seu próximo presidente, que não tentem consertar algo com as mesmas pessoas que criaram o problema. Hoje, a Argentina é um carro em alta velocidade em direção à Venezuela, mas esperamos que esse carro seja freado a tempo e pegue o próximo retorno para caminhos mais prósperos.